E agora eu faço a convocação do meu querido amigo de vários anos, o Dr. Sávio Bittencourt. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assessor-chefe de Recursos Constitucionais do Ministério Público do Rio de Janeiro e presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e portador de grandes qualidades e apenas um grande defeito, porque é vascaíno. Mas sem mais delongas e sem direito de resposta, passo a palavra a Vossa Excelência. Eu cumprimento a todos, dessa pessoa maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer aos 15 anos de idade, o desembargador Marcelo Garcia. Ele mantém a mesma jovialidade, a mesma fé que ele pode transformar o mundo, como vem fazendo desde o início da sua carreira, e já fazia lá no Instituto Gay-Lussac, em Niterói, quando nós estudávamos no primeiro ano do segundo grau aí, do ensino médio. A gente vai revelando a idade quando a gente começa a usar essas terminologias passadas. Presidente, eu fico admirado de ver um evento dessa natureza. Eu agradeço a todos os sobreviventes que me esperaram até esse momento derradeiro, né? Porque eu vejo que aqui, no TRT da 15ª Região, há uma coisa que há, ou em pouquíssimos tribunais, aí eu incluo todos os tribunais estaduais, do Distrito Federal e todos aqueles federais, de todas as justiças, em que se tenta fazer um enraizamento de uma atuação institucional da forma que está sendo feita aqui. E eu confesso que quando o TRT da 15ª Região criou as estruturas que hoje funcionam e dão aqui o seu testemunho de realidade concreta, de mudar a realidade, de mudar a vida das pessoas, e que é para isso que nós somos pagos, funcionários públicos que nós somos, né? Eu fui chamado por uma juíza de direito lá do Rio de Janeiro, que é excepcional, juíza de direito, e ela me ligou e falou assim: um absurdo, a Justiça do Trabalho está querendo roubar as nossas competências e as vossas atribuições, seus palhaços, vocês não vão fazer nada, o Ministério Público não vai fazer nada. E eu, tomado por aquele ímpeto, meu Deus, vamos lutar contra o TRT da 15ª Região. E eu fico feliz do anjo da guarda ter soprado no meu ouvido naquele momento. Falei assim: olha, tem alguma coisa errada nessa sua atitude de filiação partidária, de divisão e de polarização, que é o que está assolando a sociedade brasileira hoje. Porque são atitudes sem afeto, sem reflexão afetiva, que é o que falta efetivamente na postura da política pública brasileira. E falta também nos tribunais e no Ministério Público. A atividade pública, ela é tão maquinal, tão impessoal, que ela se desumanizou. E eu vim aqui falar de humanização, eu preciso falar de afeto, eu preciso falar de amor. E o que nós vimos aqui, pessoas que passam a vida dedicando esse amor. Por isso aqui, além da apresentação, das nossas apresentações, que nós vimos aqui tão brilhantes e tão interessantes, dando conta do que fazemos, estamos vibrando como crianças que somos, dizendo o seguinte: nós concluímos alguns sonhos, nós conseguimos construir alguma coisa concreta. Isso é parte da nossa vida, não é só parte do nosso emprego. Mas em outros tribunais, na grande maioria deles, onde um presidente do tribunal não se dá ao trabalho de frequentar até o final um dia como esse, dando exemplo, nós temos menos comprometimento, então, portanto, menos uniformidade. Se sai um promotor de justiça, como a promotora que estava aqui, doutora Jaqueline, que é comprometida, e entra outro mais burocrático, o que nós teremos, doutor, vai ser um conflito positivo de atribuição entre Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. Nós teremos uma frieza da aplicação de normas interpretadas sem amor, interpretadas sem inteligência emocional. E para recuperar essa humanidade, todos os exemplos que estão dados aqui de formação de rede, eles vêm anunciar que aqui está se plantando uma nova era.
Daqui digamos, um conclave. Nós estamos aqui saindo de um gueto, né, de uma jurisdição que foi o gueto do afeto, para tentar contaminar o Brasil inteiro com uma capacidade de articulação institucional, que é uma obrigação nossa, que não é favor que se faz à população. E eu vim aqui para falar de adoção, que é uma coisa completamente diferente do que eu estou falando. Isso foi apenas a minha saudação. Eu vim falar sobre... Tem gente aqui que é filho adotivo? Levanta a mão aí. Pai adotivo? Né? Temos aqui? Então, nós temos aqui algumas pessoas que já experimentaram essa capacidade de amar o desigual, de amar o diferente, de amar aquele que não geramos biologicamente. E eu queria dizer para vocês que, se nós olharmos juridicamente, dessa forma fria, a adoção é aquela circunstância na qual, o instituto jurídico pelo qual há a subrogação dos genitores biológicos pelos adotantes. Os adotantes tomam o lugar dos pais e exercem a paternidade de pleno direito, pleno iuris. Todas aquelas consequências da paternidade, que são as responsabilidades dos pais, as responsabilidades parentais, que aqui no Brasil a gente chama de poder familiar, né? Passam dos pais originais, aqueles pais biológicos, para outras pessoas, né, que não são pais biológicos daquelas crianças, geralmente não tem nenhuma relação de parentesco com aquelas crianças, e assumem toda aquela responsabilidade e vivem aquela relação. Juridicamente é isso, mas pessoalmente é muito mais do que isso, porque é uma relação de amor que invoca uma determinada atitude. A atitude de amar é a atitude de se fazer amar. A adoção é uma forma pela qual nós decidimos acolher os filhos que não temos biologicamente, que não teríamos capacidade de gerar biologicamente, mas que passam a ser fundamentais na nossa vida. E passando a ser fundamentais, chegaram de uma forma mágica, porque nós, com a nossa limitação animal, jamais teríamos a capacidade de produzir humanamente aquelas pessoas. A nossa reprodução, o nosso óvulo, né, o nosso gameta não teria capacidade de produzir aquela criatura. Mas ela foi produzida por alguém, e de alguma forma aquela criatura chegou ali e passa a ser essencial à sua vida. Então, a adoção, ela é não um diploma que o juiz dá no final do processo, uma sentença e diz, bom, você agora te constitua pai e mãe. Ela é, na verdade, uma forma amorosa em que você escolhe ser pai e ser mãe. Uma forma amorosa em que você escolhe dar certo, que você escolhe amar e ser amado, você escolhe cuidar de alguém. E aí, qual a relação disso com essa história toda de erradicar trabalho infantil? É que nas famílias amorosas, sejam elas adotivas, sejam elas biológicas, há um condimento essencial chamado cuidado. Esse cuidado é uma atitude adotiva que todos nós temos. Então, nós todos que tivemos adultos responsáveis e amorosos que cuidaram da gente, nós, de certa forma, somos filhos adotivos dessas pessoas. Às vezes coincide do nosso pai adotivo ser o nosso pai biológico. Às vezes não coincide. Mas o que importa é que houve um pai. E esse pai nos adotou todo dia, numa atitude que tem que durar a vida inteira. Nós não adotamos uma criança quando nós decidimos entrar com o processo. Nós adotamos todos os dias, quando levantamos e decidimos continuar amando, apesar das dificuldades da paternidade. Que só é bonito e lúdico o tempo inteiro ser pai no anúncio do McDonald's, doutor Marcelo. Ser pai dá um trabalho desgraçado, né? Ser pai é ficar sem dormir, é ter enfrentamento, é dar remédio, é limpar a fralda suja de cocô. Isso é ser pai e ser mãe, é tomar conta, porque as crianças são lúdicas, fofinhas e deliciosas enquanto elas são pequenininhas. Depois elas crescem e se tornam um animal horrível chamado adolescentes. Vocês viram um filme de vampiro chamado Amanhecer? Levanta aí quem viu. Aparece um garoto sem camisa, as meninas gritam, ah! Eu vi, dormi o tempo inteiro. Amanhecer, tem outros, a sequência tem outro nome. Crepúsculo. São adolescentes vampiros que saem de noite fazendo coisas horríveis. Mas eu pergunto se é necessário virar vampiro para um adolescente fazer coisa horrível. Não!
Adolescente já faz isso sozinho, não precisa virar vampiro, né? E você continua. Aquela criança rechuchuda e gostosinha que dormia no seu meio, ela ficou ossuda. O osso dela vai te dando pontapé enquanto você dorme, você fica acordando na sua noite de sono, você tem que trabalhar cedo. Aí surgem os enfrentamentos, porque o adolescente, ele está ali com alma de adulto e criança convivendo no mesmo peito. Às vezes grita a criança, às vezes grita o adulto, né? E toda essa complexidade que é lidar com todos esses hormônios e com toda essa relação. Depois jovens adultos querendo o seu primeiro emprego, naquela dúvida cruel de que curso faz engenharia, larga na metade, vai fazer direito, vai fazer não sei mais o que, e resolve tocar música. Enfim, aquilo que nos leva à loucura, isso é ser pai. E você acorda de manhã e fala assim, eu vou continuar amando. Isso se chama adoção. A atitude adotiva é a atitude de quem toma cuidado. E o cuidado é o corpo de delito do amor. O cuidado é o que comprova o amor. Quando não tem um crime, a pessoa não vai fazer exame de corpo de delito, né? Tem aquela música, acompanhe comigo, que eu fui cantor na adolescência. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Diz que me ama, só que é da boca para fora. Viu? A churrascaria não perdeu nada quando eu fui demitido, nem o Ministério Público ganhou grandes coisas quando eu passei no concurso. Mas, enfim, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Essa história de amor paterno e materno que se vincula à biologia só, não comprova a funcionalidade de uma família. E isso tem a ver com a erradicação do trabalho infantil, porque aqui todo mundo tratou das políticas públicas. E quando a gente tangenciou a conivência da família, a gente tem uma dificuldade enorme de proclamar que a família é efetivamente a primeira instância de defesa da criança e do adolescente. Quando o 227 da Constituição Federal foi tratado aqui 300 vezes, ele fala, é dever da família. A primeira entidade que aparece na redação é a família, porque a família é a primeira, a maior instância de amor, de cuidado que as pessoas podem ter. E quando uma família é disfuncional a ponto de vulnerabilizar a criança, nós precisamos ter a coragem de enfrentar isso sem demagogia. Porque nós falamos da pobreza genérica para justificar atos absolutamente desumanos cometidos contra crianças. E nós temos que ter a coragem de nos posicionar a favor da criança, ainda que contrariando o interesse dos seus pais, seus genitores, os seus cuidadores. E essa coragem às vezes nos falta. Nos falta porque nós somos massacrados com um discurso que nos imputa pena, generalização. E dizer que a questão das vulnerabilidades infantis e da adolescência são causadas apenas pela pobreza é uma injustiça com 99% das famílias pobres brasileiras que, diante de todas as adversidades, da falta de política pública, das questões econômicas, da dificuldade de emprego, de moradia, de transporte, consegue manter consigo seus filhos com grande dignidade, lutando. Então, quando nós olhamos para o Brasil, a maioria absoluta, mas esmagadora, enorme, é de famílias funcionais, é de famílias que, diante da dificuldade, querem proteger os seus filhos. E para aquela porcentagem mínima que gera o trabalho infantil, se nós formos comparar o número de crianças submetidas a isso e o número de crianças brasileiras, nós vemos que o percentual é pequeno, embora assustador, num país com dimensão continental com 200 milhões de pessoas. Enquanto tiver uma lá trabalhando, nós temos o que fazer. Enquanto tiver uma sem família, nós também temos o que fazer. Dar a essas crianças família. Romper os vínculos jurídicos que a ligam com a família de origem, sem medo de fazê-lo. E nós precisamos de uniformidade em relação a essa política, essa atuação do Ministério Público, essa atuação da magistratura, no sentido de olhar a criança realmente como sujeito de direitos, e não a criança como um objeto de disputa entre adultos, ou um objeto de discurso político
que é mais cretino ainda. A criança é prioritária nisso, na política pública, nada, Mas se a família apaga cigarro nas costas dela, nós vamos tratar da família para parar de fazer isso. Se a família apagasse o cigarro no cachorro, nós tiraríamos o cachorro da família. Mas se trata de uma criança, nós vamos encaminhar essa família para tratamentos para que ela pare de apagar cigarro nas costas da criança. Eu não estou falando de algo que eu inventei, eu estou falando de processos judiciais que eu li e tive a oportunidade de atuar, ou como procurador de justiça, que eu sou titular de uma procuradoria de justiça em 2º grau, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especializado em infância e juventude, ou no final da minha carreira como promotor, antes de virar procurador de justiça, quando tive a oportunidade de passar 3 anos na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, vendo a história das crianças que iam com os estrangeiros para fora e que passavam por tentativas desastradas de reintegração 1, 2, 3 vezes, apenas pelo pressuposto que aquela família era uma família pobre e que teria condição de melhorar, e a criança voltava cada vez mais maltratada, protraindo o trauma de ser indesejada, de não ser querida, de acordar do pesadelo e não tem quem abraçar. Nós precisamos ter alteridade, nos colocar no lugar dela, porque nós estamos aqui falando dos adolescentes em conflito com a lei, da aplicação das medidas socioeducativas, da sua integração, que é fundamental, mas as crianças institucionalizadas em tenra idade, elas não colocam fogo em colchão, elas não têm quem grite por elas. Então, em cada relação jurídica que nós encontramos, inclusive na Justiça do Trabalho, nós temos que procurar as relações de cuidado, porque o cuidado é o corpo de delito do afeto. As decisões melhores que nós tomamos, os encaminhamentos que fazemos, até as comunicações, até o Ministério Público Estadual para dizer, olha, aqui tem uma criança que nós achamos e que a família dela não cuida dela, e que ela está num conflito tal que nós temos até a impressão que essa família não se apruma em curto espaço de tempo para aproveitar a infância dessa criança. Porque nós estamos sempre errando a favor dos adultos e nunca a favor da criança. Na mais mínima dúvida, nós mantemos a criança vinculada a uma família que efetivamente não muda. Mudar adultos é muito difícil. Os encaminhamentos são necessários. E aqui ninguém defende, em sã consciência, que uma família amorosa, ainda que no estado de pobreza, perca o contato com seus filhos ou perca a criação dos seus filhos. Nós estamos falando daquelas que não têm condição de estabelecer uma relação de cuidado. E aí nós precisamos realmente fazer valer a ideia da prioridade absoluta, porque ou ela é absoluta ou ela não é nada. E muitas vezes ela não é nada. Quando eu falo em falta de política pública e falta de uniformidade, vou dar um exemplo da comarca do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, 4 varas de infância e juventude. 2 delas aderiram a um programa de apadrinhamento afetivo, que é uma forma de dar uma referência afetiva e é algo que pode ser partilhado, inclusive, em projetos conjuntos com a Justiça do Trabalho, apadrinhamento afetivo para aquelas crianças institucionalizadas que eventualmente não tinham mais chance de adoção, porque perderam o perfil, né, desejado pelos adotantes brasileiros e, por tardia desvinculação de suas famílias de origem ou por outros motivos. E o apadrinhamento afetivo faz com que essa criança tenha um lugar para passar Natal, faz com que ela vá se aproximando dessa nova família, desse padrinho. Muitas vezes migra para uma adoção, uma criança que não havia quem quisesse. Aquele padrinho, na relação, começa a desenvolver um sentimento de pertencimento, né? Mas ainda que não migre, é uma referência afetiva para uma criança, um adolescente de 16, 15, 14 anos, que não tem ninguém que o adote, não tem ninguém interessado na fila de 33 mil pessoas, 33 mil famílias esperando. Então, você dá uma pessoa que vai ser aquela referência de arrumar o primeiro emprego, de ajudar a fazer um curso de inglês, um curso profissionalizante, de ser aquele apoio que essa criança não teve na vida. Então, 2 das varas aderiram a esse projeto está previsto no ECA numa alteração recente. Aliás, o ECA é modificado todos os anos, né? E 2 das outras varas não tinham esse projeto. Então, para você ter direito a esse apadrinhamento, você tinha que dar sorte de nascer e ser abandonado num abrigo que pertencesse a uma daquelas 2 varas naqueles bairros. Se você morasse no bairro do lado e você fosse abandonado,
Problema seu, garoto de 14 anos. Fica sem o afeto. E eu pergunto se esse é o comprometimento da prioridade absoluta. É claro que isso precisa ser oferecido como política pública, o Tribunal de Justiça precisa dar um exemplo. Então, quando nós encontramos esse tipo de realidade, não tão distante, né, no tempo, e se nós fôssemos procurar aqui no estado de São Paulo, quais são as comarcas que têm o projeto de apadrinhamento, talvez a resposta nos surpreenda em relação a uma lacuna a ser preenchida pela atuação do Ministério Público. Eu digo que nós precisamos resgatar a nossa humanidade, resgatar a nossa capacidade de amor e nós agirmos como agiram as pessoas que aqui hoje estiveram dando a oportunidade de conhecer os seus afetos, né? Os seus afetos que se transformam na mudança da realidade dessas pessoas. Sobre adoção, eu queria dizer para vocês que muitas vezes ela é incompreendida na sociedade. Várias vezes aqui, os nossos palestrantes falaram que nós temos que afirmar que o trabalho infantil é uma coisa ruim. É como se nós tivéssemos que afirmar o óbvio. E o óbvio, muitas vezes, precisa ser gritado, porque a força contrária é muito grande, né? A força digamos, puxa o tapete contra o óbvio com uma certa frequência. Eu me lembro, na CPI da pedofilia, um grupo radicado hoje, saiu da Europa e se radicou nos Estados Unidos, que luta pela garantia do direito ao sexo de crianças abaixo de 8 anos. Né? Então, assim, tudo virou relativizado e tudo é possível se defender. Inclusive os maiores absurdos, inclusive aquilo que causa maior repulsa. Nós acabamos de falar aqui de combate à exploração sexual. Nós estamos assinando esses convênios. Esse é o certo. Nós não podemos abrir os nossos corações para aquilo que não é certo. Então, como afirmar isso é afirmar que nós temos direito, que as crianças têm direito a viver família, não é afirmar direito de adultos sobre elas, mas direito dela, criança. Ela é o sujeito de direitos. Ela que precisa disso como insumo vital. Hoje os médicos provam que na primeira infância se formam as nossas características que vão determinar nossas habilidades sociais. Várias das nossas habilidades profissionais foram formadas porque alguém nos amou. O simples ato de preparar um café da manhã é uma plantação generosa do meu futuro, do futuro daquela criança. Esses soft skills, eles são prejudicados porque as crianças ficam lá na instituição e nós tentamos fazer a reintegração familiar para famílias que no primeiro estudo devia ser entendido que ela não tem capacidade de recuperação. É improvável que tenha curto espaço de tempo. Nós temos que ter mais coragem de prover família mais rápido, porque se a destituição é feita no tempo certo, nós temos família para todas as crianças que estão institucionalizadas. Embora, e para encerrar a minha fala, nós temos lutado muito pela criação de grupos de apoio à adoção em todas as comarcas. Eu acho que aqui também pode ser feito isso. Grupos de apoio à adoção fazem a preparação dos adotantes para esse encontro, para as peculiaridades da adoção. Grupos de apoio à adoção apoiam os pais adotivos após a chegada da criança, mesmo que a criança chegue um pouco mais velha, com alguma rebeldia, porque foi destroçada em seu amor próprio por adultos anteriores, não costuma confiar em nós, né? E aí faz rebeldias, boicota a relação, e o grupo de apoio à adoção, com essas pessoas, faz uma rede de fortalecimento para que não haja devolução, para que a adoção seja legal, segura e para sempre. Grupos de apoio à adoção dialogam com a sociedade, questionam o poder público, procuram o Ministério Público. Então, eu acho que é um ator a ser integrado nessa rede que tanto se falou aqui hoje, porque tem uma contribuição muito grande na formação e na segurança dessas famílias. E acho que nós podemos concluir dizendo que a adoção é uma forma muito especial de paternidade e maternidade, né? Quando a gente está casando, eu casei na igreja católica, eu sou católico, quem passou por essa experiência
estranha que é o casamento, né? Nós, quando casamos, o padre pergunta, ou a autoridade religiosa também deve perguntar nas outras religiões o seguinte: você aceita? Começa rogando praga, né? Na riqueza e na pobreza, mas na pobreza, precisa ser na pobreza mesmo, pode, né? Na saúde e na doença, começa a rogar um monte de praga. Então, ou seja, você está assumindo um compromisso se as coisas não andarem bem. Aí ele fala: está disposto a aceitar os filhos que Deus enviar? Aí está logo para ir para a festa, né? Sim, estou disposto a aceitar. E aí eu vejo pessoas sofrendo porque não tem a fertilidade, às vezes separa porque não tem fertilidade, não consegue ter filho, briga, faz tratamento, faz a reprodução assistida, todas as formas tecnológicas, e às vezes não consegue, mas Deus tem a capacidade, e eu acredito nisso, de enviar as pessoas de várias formas. Ela pode enviar os filhos pela barriga, pela forma tradicional, ou ela pode enviar da forma que Ele quiser, Ele é Deus, não somos nós. O homem põe, Deus dispõe. E às vezes chegam pessoas diferentes de você, que são tão importantes para a sua vida, que você só pode agradecer a Ele pelo fato de você ter encontrado. Aí quando você pega no colo, quando você abraça, e quando você vive essa experiência, não vai dar o teu DNA da alma, do teu DNA do sangue, mas vai dar o teu DNA da alma, se um dia tiver uma máquina para medir. É sobre esse encontro mágico que eu estou falando, chama-se adoção. Nós podemos viver isso todos os dias com nossos filhos biológicos ou não. É a única forma de paternidade. Todos nós fomos filhos adotivos. E todos nós que somos pais responsáveis, somos pais responsáveis porque somos adotivos. Ampliar um pouquinho mais, botar mais um, não custa nada. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Bom, falar o quê depois dessa fala do meu querido amigo, irmão Sávio? O Sávio é uma das maiores autoridades do Brasil no tema adoção, tem vários livros publicados. E ele não é somente um teórico, não é? Ele exerce isso na vida dele, na vida particular, e ele tem uma ONG que faz um trabalho belíssimo, também ligado à adoção e às famílias. Então, isso que o Sávio nos trouxe, eu que privo da amizade dele e sei da vida dele, é um grande exemplo de que a gente tem que sair do discurso. A gente tem que agir, já passou da hora de agir, a gente tem que fazer, a gente tem que exercer o nosso discurso, ele não pode ser algo somente da boca para fora. E eu, conhecedor que sou de todos aqui, ou de muitos que aqui estão, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está fazendo, né? Que essa fala do Sávio nos sirva para nos reenergizar na nossa luta, na nossa batalha, porque o que o Sávio acabou de dizer aqui é amar o próximo, e o amor tem uma força que nada vence. Então, com essa palavra, com essa mesa deliciosa, com esse dia super aprazível, que eu encerro o nosso dia, o nosso painel.